Hoje nós vamos considerar o maná, que é, como eu disse, o penúltimo. Não é o penúltimo, porque eu falei penúltimo, mas não fica bem colocado isso, porque temos aí todo o tabernáculo pela frente, mas nós temos, assim, em termos de símbolos, tipos em cima de símbolos, o maná como penúltimo, depois vem a serpente, então aqui está o maná como penúltimo. Nós vamos começar tudo isso fazendo a leitura do primeiro momento em que ele aparece. Bem-vindos. Primeiro momento em que ele aparece em Êxodo capítulo 16, de 1 a 19. E aí é bom que se diga que o maná ficou como uma marca na história de Israel que perpassou séculos até chegar a Apocalipse, porque marcou. São duas marcas muito significativas na história daquele povo: a travessia do Mar Vermelho e o maná. Ainda que a água da rocha, a água extraída da rocha também tenha sido muito cantada pelo Israel às gerações posteriores, como memória de feitos hercúleos de Deus, de feitos magníficos de Deus, não se compara com o maná. Talvez uma das razões, em termos de memória, se dê pelo fato de que o maná foi um evento que aconteceu e perpetuou-se. A experiência de Israel com o maná durou mais de uma geração, 40 anos. A água foi um evento, um momento que se repetiu uma outra vez. Aconteceu naquele momento, o povo se descedentou e a coisa encerrou. A travessia no Mar Vermelho também aconteceu durante uma jornada, uma noite, uma passagem. A própria saída milagrosa do Egito foi uma saída. Agora o maná foi uma experiência repetida dia após dia, um milagre que não se alterava na forma fenomenal como Deus o programou. 40 anos é muita coisa. Então marcou muito a memória do povo. Então o maná é lembrado e cantado gerações afora e vai até dentro de Apocalipse. Claro que para nós, para o Israel daquele tempo, para as gerações posteriores, para o Israel na época das perseguições, da fome, da miséria, das privações, a história do maná era muito significativa, era uma renovação de esperança. Mas para nós, o maná importa e é significativo por causa da sua tipologia, da implicação direta com a pessoa e a obra de Cristo em nossa vida. Então nós vamos ler 16, de 1 a 19 de Êxodo, e depois a gente começa a considerar algumas dessas coisas. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai, e foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito, e amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus.
No fim da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes a geada, estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Maná. Em hebraico, marhu, maná. Então a tradução para maná, o significado de maná é: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava, ou quanto lhes bastava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Nós vamos ficar na leitura somente até aqui, e mais algumas coisas, alguns acréscimos a gente pode ver depois. Há um texto, Números, eu acho que eu tenho ele aqui sim, deixa eu só confirmar. Está aí, Números 11, versículo 7. O texto diz para nós de que ele era constituído. O maná era como semente de coentro e tinha a aparência de resina. Está aí, resina, é. Era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Então, para mim está muito bom que eu, nasci bem depois do Êxodo, daquela jornada lá. Porque senão eu ia ser um dos murmuradores, isso ia ser coisa muito séria. Bem, voltando aqui. Na verdade, o que nós temos é aquilo que eu já estive dizendo, 40 anos de um milagre que se repetia detidamente, dia após dia. Mas eu chamo a sua atenção para o que está no versículo 4. Eu estou em Êxodo 16. No versículo 4 o texto diz assim: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Não, eu estou em Êxodo 16. 16:4. Disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. Então o próprio Deus chamou o maná de pão do céu. E isso começa a ter seus significativos para nós. É importante. Ato contínuo, dê uma olhadinha no texto que eu procurei aqui agora, pensando que era o de Números, que é Deuteronômio 8, e vamos ver o que está escrito, ainda fazendo referência ao maná, nos versículos 2 e 3, é Deuteronômio 8, versículos 2 e 3, Moisés diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Vocês vão lembrar muito bem quando esse texto foi usado de novo por Jesus, para quem? Diante de Satanás. Porque o que Satanás estava dizendo? Isso aí é pedra, você está com fome, manda que se transforme em pão. Aí ele diz: eu quero te lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É muito significativo que Jesus tenha usado este texto de Deuteronômio 8, pelas razões que veremos mais um pouco, mas ainda dentro de Deuteronômio 8, eu quero chamar a sua atenção ao fato de que Moisés está dizendo: Deus provou vocês durante 40 anos e os humilhou para ver se vocês obedeceriam às suas instruções ou não, e os fez passar fome, mas depois sustentou vocês com o maná, para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gente, é tão importante isso que está aqui, que eu nem precisaria ficar falando da tipologia do maná daqui para frente, bastando parar em Deuteronômio 8:3. Presta atenção nesse confronto de verdade que Deus está fazendo com a consciência dos que o buscam, e isso nos inclui. Moisés declara: Deus
deixou vocês passarem fome e depois sustentou vocês com maná, que o Deus chamou de pão do céu, para mostrar a vocês que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da sua boca. Ora, se ele está dizendo, ele resolveu o problema da fome, mandando pão 40 anos, onde que cabe agora essa colocação que foi para mostrar que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da sua boca? Veja o contraste, a contradição, o paradoxo da colocação. Vê se você percebe. Era como se ele estivesse dizendo, isso, era como se ele estivesse dizendo, como se ele estivesse contradizendo para dizer, embora não só de pão viva o homem, mas eu vou fazer vocês viverem só de pão. Mas é exatamente o inverso que ele está dizendo aqui. Ao dar o pão a vocês, eu estou mostrando que o homem não vive só do pão, mas vive de toda a palavra da boca de Deus. Porque esse pão só está entrando na sua boca por causa da palavra que está ordenando que ele entre. É isso. Mais importante do que o pão e mais garantido do que o pão é a ordem para que ele exista. Ou seja, por detrás do pão que você recebe está a sua dependência em quem o manda, que é isso que eu estou criando na cabeça de vocês durante 40 anos. Eu quero que vocês entendam que é mais significativo saber que a configuração, a materialização, a evidenciação do fato que supre sua necessidade nada significa, a não ser o que está por detrás dessa materialização. A materialização é o ato final, e a materialização é apenas a materialização. Ela só existe por causa do ato causal principal, e o ato causal não é o que está aí, não é o que você vê, o que toca, o que te supre. O ato causal é a ordem que está sendo dada. Isso vale de forma tão generalizada para a nossa peregrinação, que Hebreus 1:3 diz o que para nós? Ele está sustentando todas as ordens de coisas criadas pela palavra do seu poder. Claro que este é um texto que fala da graça universal. Esse é um texto que fala da ação criadora de Deus, que criou o universo e o sustenta pela palavra do seu poder. Mas a graça particularizada, a graça que se manifesta de forma individual, ela tem direta participação e experimentação disso, tanto quanto a universal. Ou seja, Deus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Eu sou uma das coisas. A minha história pessoal, a minha existência é ou compõe estas coisas. Então está dentro do mesmo contexto, sustentada pela palavra do poder de Deus. E aí é muito importante que a gente considere isso. Há um texto sublime na Bíblia, pequititinho porque é parte dele, só que eu vou citar, por causa dos escolhidos. Conhece esse texto? Quando fala das tribulações dos últimos dias, quando fala do abreviar dos tempos e dos dias por causa dos escolhidos. O que isto pode ser entendido por mim e por você? Que muitas das coisas que poderiam deixar de acontecer e muitas das coisas que não acontecem, acontecem ou não acontecem por causa dos escolhidos. Porque quando a Bíblia diz que Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, à luz da revelação nós entendemos que isso tem a ver com o compromisso dele com a igreja que está dentro do cosmos, manifesta visivelmente. E então, por conta dela, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Evidente que isso aqui é um tiro direto na teoria relacional, certo? Teologia relacional. Voltando aqui, eu quero que você explore um pouquinho mais a colocação de Deuteronômio 8:3. Para provar a você, Ele te deu o pão todo dia para provar a você que não é só do pão que você vai viver. Gente, isso é impressionante. Vamos traduzir isso em nossas realidades. Ele ouve sua oração todo dia para provar a você que não é só da sua oração que sua fé vive. Olha como é que está invertendo tudo. Certo? Ele está dizendo, não é do efeito que você vive, crente, não é do efeito de nada na sua espiritualidade que você vive, é de mim a causa, é de mim o gerador do efeito, o sustentador do efeito. E aí, o que a gente tem de pensar? Nós somos filhos do palco, sabe? Crentes circenses. E eu não estou depreciando
os circenses. Mas nós somos filhos do palco, especialmente essa geração que só entende televisão, né? Só conhece o mundo através da telinha. Nós somos filhos do palco, crentes circenses. A gente precisa que o espetáculo continue sempre para alimentar a fé. Alguns circos um pouco mais investem do que outros, né? Então tem aqueles circos que investem muito nos malabaristas para que um bando de plateia continue crendo, né? Então, mas na verdade, o erro recai tanto sobre quem manipula com o palco quanto com a plateia, sobre a plateia que está investindo no palco. Porque se eu não vir, quer dizer, somos filhos de Tomé, né? Eu não creio. Se não estiver acontecendo, onde Deus está? O que está acontecendo comigo? Não é? Por que ele não me atende, não responde? Por que não surge, não ocorre? Quer dizer, o fato de que Deus está todo dia, em outras palavras, resumidamente, minimizando Deuteronômio 8,3, ele estaria dizendo isso. O fato de que Deus todo dia me atende, me cobre, me responde, me cuida, não é para que eu dependa desse cuidado e dessa resposta. É para que eu creia que eu dependo de algo maior do que a resposta, maior do que o efeito. É a palavra que sai que cria a resposta. É a verbalização, a palavra que sai da boca de Deus. Mas agora temos, bem dentro da tipologia, algo ainda mais sublime. Por quê? Porque nesse jogo de palavras de Deus aqui, Ele te deu o pão 40 dias, pão do céu, maná, para que você saiba que não é só desse pão ou do pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da sua boca, ele está indo diretamente à revelação supra-sumo de Apocalipse 2. Por quê? 2,17. Eu já vou chegar lá no momento certo. Porque estamos falando de Cristo. E o autor de Apocalipse, gente, ele não tinha o conhecimento teológico que a gente tem hoje por conta de séculos de revelação escrita. Era João, pescador, garoto, cuja escola teológica durou no máximo 3 anos, junto de Jesus. João foi inspirado para registrar: o que vencer eu lhe darei do maná escondido. Da onde a liberdade de usar esse tipo de expressão, de trabalhar com uma metáfora dessa, sem medo de ser confundido? Escreveu com autoridade, como se estivesse falando de coisa absolutamente segura, conhecida de todo mundo. Que nada, vivida. Eu lhe darei a comer do maná escondido. Que linguagem é essa? Ué, que maná escondido é esse? A gente só ouviu falar do maná dos 40 anos no deserto que as gerações anteriores nos contaram, que está escrito na nossa história. Que maná escondido é esse? Então tem outro maná? Tem. Não vai viver só do pão, mas da palavra que sai da minha boca. O pão é apenas a evidenciação, é a redução a níveis mínimos do verdadeiro pão. Não, do verdadeiro pão. O verdadeiro pão não é isso que vocês estão vendo, colhendo no campo, pondo na boca, forrando o estômago. O verdadeiro pão é o maná escondido, é o que vai vir do céu. Ele disse: eu sou o pão vivo que veio do céu. Entende? Esse é o verdadeiro pão. Esse aí não é verdadeiro, esse aí é uma promessa, esse é um apontar. Ele é apenas um indicador, uma lição, é uma promessa. Ele está apenas te dizendo, em outras palavras, estou dizendo a vocês o seguinte: tudo que nos acontece através da nossa vida de fé é promessa. Entende? Não é realização. Você não vai encontrar em nenhum lugar, vamos para o Novo Testamento, em nenhum lugar da revelação cumprida, que é o Novo Testamento, um texto que diga que a fé se completou ou que realizou alguma coisa. Mas Jesus disse: pela tua fé será feito, te será dado. Ele não está dizendo que a fé realizou, ele está usando a fé como meio. Tudo que nos acontece no nosso dia a dia, como cristãos, é promessa. Aponta para uma realização que não tem compromisso debaixo do sol. É onde se perdem os crentes em quase sua totalidade. Especialmente esses infelizes, os filhos da fornicação espiritual, que aprenderam que a vida espiritual é uma materialização contínua de Deus, uma manifestação contínua materializada, e se reduz a isso. E aí mensura a sua espiritualidade a dos outros, e mensura, heresia das heresias, a fidelidade, o amor de Deus em cima da abundância, não abundância, rapidez ou demora dos efeitos.
enquanto todos os efeitos, escassos ou abundantes, rápidos ou lerdos, são promessas. Entende? Só promessa. Há uma doença, você ora, houve uma cura, aí está uma promessa, não está uma realização. Há um sonho, você espera e coloca diante de Deus e dedica e alcança, aí está uma promessa. Não é uma realização. Tudo é promessa. A realização não é aqui. Por isso que Hebreus 4 diz, resta um descanso para o povo de Deus. Vocês ainda não entraram no descanso de Deus, está escrito lá. E a gente acredita tanto, eu não li, mas eu ouço tão repetidamente pessoas dizerem, especialmente um grande amigo meu, missionário em Marrocos, fala tanto sobre o tapeceiro e o lado do avesso do tapete, do tapeceiro, e li alguma coisa, mas não fixei nada. Mas eu entendo que o significado deve ser esse, você só conhece o lado do avesso e o outro lado é incomparavelmente mais belo e você se encanta com o lado do avesso e acredita no avesso como sendo o todo, é mais ou menos por aí. Nós acreditamos tanto na nossa realidade dos sentidos que reduzimos o que está fora da nossa realidade a isso. Nós trabalhamos com os símbolos e tomamos os símbolos como o todo. E a Bíblia diz que esses símbolos, para falar do tabernáculo, são sombra. Só sombra. Pegue uma sombra. Só sombra. Então, a realidade está muito longe de nós, mas a sombra existe para que eu anseie pela realidade, para que eu sonhe com a realidade, para que eu não creia na sombra e creia na realidade, para que eu não me satisfaça com a sombra. Vale aqui repetir para vocês uma experiência muito pessoal, muito intimista, que não significa que vai se repetir, nem mesmo na minha vida, nem na vida de outros, porque isso tem muito a ver com o seu momento com Deus, e um momento seu com Deus, uma necessidade entre você e Deus. Essas coisas não têm que se repetir. Mas eu me lembro que eu estava trabalhando com Deus o luto, porque meu pai havia falecido e logo 2 anos depois falece Dorcas. E embora fossem 2 anos depois, mas perder Dorcas, ainda para quem está pondo a casa em ordem depois do pai ter ido, foi uma perda muito grande, foi tirar o chão. Então estava doendo muito, estava machucando. E aí naquela luta lá com Deus, o que acontece? Isso aí, né, não precisa ser crente, basta você ler um pouquinho aqui e ali. Se você tem um luto e ele não ficou totalmente resolvido e vem um segundo luto, você repete o primeiro. E o primeiro se soma ao segundo, ele fica dobrado. Então era mais ou menos o que estava acontecendo. No segundo luto, eu estava somando 2 lutos, mas trabalhando com Deus os 2 lutos. Então num dado dia, estava na frente da minha casa, quem for lá à noite sabe que a Analândia tem uma das mais belas luas, porque é a lua do sertão, né? Então era uma noite iluminada pela lua. Lá a lua ilumina porque as luzes não ofuscam. E aí eu estava do lado de fora aproveitando o luar e orando. E comecei a adorar a Deus. Tão feliz por causa do céu, por causa dos crentes que estão no céu, por causa da igreja que está glorificada, por causa do dia da ressurreição, do reencontro, de que voltarão com o Senhor os que foram. Então eu estava lá com todo o meu evangeliquez falando com Deus e com muita sinceridade, e adorando mesmo. E de repente eu comecei a achar que aquilo estava bonito demais e que era exatamente isso, e eu então comecei a adorar segundo minhas expressões, procurando dizer a Deus da alegria que eu estava sentindo, e era verdade, eu estava sentindo, por pensar nos que me precederam e estavam vivendo o que estava prometido desde a fundação do mundo. Então eu estava citando meu pai e Dorcas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor disse que é o gozo que está preparado desde a fundação do mundo. Eu te glorifico pelo que eles estão vivendo, pelos que eles estão experimentando, e tarará, eu me alegro na memória da alegria deles e tal, e de repente eu sou interrompido claramente por Deus, que me fala de forma altissonante: tu não tens a menor capacidade de entender o que eles têm aqui. E a adoração parou ali mesmo. Entende? Eu lembro de Paulo dizendo que conheci um homem que foi ao céu mas que viu coisas inefáveis que ao homem não era lícito falar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esses textos encerram qualquer tentativa de especulação. De vez em quando surgem uns idiotas entre nós,
né? É o palco ainda, é que alguns conseguem se pintar um pouco mais do que outros no palco. Então, de vez em quando surgem os idiotas entre nós, ficam dizendo, foi arrebatado até o céu, depois descia até o inferno. Tem um, voltou lá semana passada em Rio Claro, de vez em quando ele vai lá. De vez em quando os pastores precisam sacudir a caixinha de pintinhos, conhece isso? Caixinha de pintinho de feira? Não? Ah, é assim, eles vão vender pintinho na feira, então eles botam aquela caixinha com aqueles buraquinhos, né? E o bichinho está ali murchinho, com calor. Tá? Então, quando vai passando um potencial freguês, eles dão um chute na caixinha e eles começam a pipilar. Aí ele abre a tampa e diz, tá vendo? Animadinhos, vivos, os bichinhos levaram um susto. Então, são mais ou menos assim. Quando o pastor vê que está todo mundo morrendo, ele chama o tal pastor do inferno. Eu digo que é pastor do inferno, que ele foi ao inferno, eu dei a alcunha para ele. Aí vem o pastor do inferno, sacode todo mundo. É um tal de gente ficar santinho e etc. Dura 24 horas. Então, ele levou de novo. Ele leva sempre, esse homem lá. Levou de novo. Aí veio de novo uma criatura me dizer, meu marido não quis ir lá ouvir do pastor que foi arrebatado até o céu e depois desceu até o inferno. Eu falei, eu glorifico a Deus pelo seu marido, que foi poupado de tamanha idiotice. E o pior é o que ele viu no inferno. Isso é que é pior. Ele descreve o que ele viu no inferno. Bem, e a Bíblia vai me dizer que quem viu não é lícito, ficou impedido de dizer qualquer coisa. Que o que ouviu que o que o olho viu e o ouvido, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado. Mas tem alguns aí que conseguem ser mais, né? Então, é que a bolinha redonda deve ser mais colorida. Mas veja, o que eu quero mostrar para vocês é que essa extrema pobreza que nos afeta e influencia demais, nos priva de verdades inegociáveis, porque a gente acredita na sombra e fica vivendo em função da sombra. Então, se por um momento nos fosse dado ver o que ele tem reservado para nós, não é? Que tipo de pessoas seríamos, como Pedro pergunta, e de que forma viveríamos nesta geração? Pedro faz esta colocação para nós. Mas ele deixou as sombras para que tivéssemos alguma ideia. Então o que ele está dizendo? Eu estou dando pão todo dia no deserto e você colhe todo dia e se alimenta para saber que não é disso que você vive. É do que está por detrás disso. Ao mesmo tempo que isso aponta um outro pão. Esse é só figura do verdadeiro pão que te alimenta e que vai te alimentar eternamente. Aí Jesus chega e diz, eu sou esse pão. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Então a indicação da tipologia vai representar a palavra de Deus que sustenta a fé, Cristo, porque não é ele a palavra encarnada, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é isso que vai te alimentar, era ele mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Satanás, eu não preciso desse pão, eu sou o próprio alimento, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é belíssimo, não é? Por isso que a tipologia vai encontrar reforço, ainda no mesmo texto que já foi usado para falar da água, da rocha, em 1 Coríntios 10:3. Porque Paulo, quando fala ali do alimento, ele está se referindo ao pão. Lembram que ele diz que todos comeram de um alimento espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual? É 1 Coríntios 10:3. Vamos voltar ao texto. Que diz, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Quando ele coloca no mesmo nível a bebida e a comida, ele está se referindo por alimento espiritual ao maná no deserto. Então ele está dando reforço ao significado da tipologia. Reforço mais intenso é o texto que eu citei de Apocalipse 2:17. Quando João diz, ao que vencer, Jesus disse, mandou João escrever isso, para comunicar à igreja, ao que vencer lhe darei do maná escondido, para mostrar que é ele mesmo, o maná é Cristo. Aliás, se você for para as promessas das cartas, as 7 cartas, que na verdade significa a universalidade da igreja, as 7 juntas, cada uma vai terminar com algum tipo de significação ou metáfora que aponta para Cristo. Uma hora vai comer da árvore da vida, certo? Vai se assentar comigo no meu trono, vai receber um nome novo, e ele é o que tem um nome novo, vai ser coluna no santuário do meu Deus, ele é a coluna, vai receber do maná escondido. Todas as promessas indicam que nós como povo, nós como indivíduos da fé, na fé, vamos nos alimentar diretamente de Cristo pela eternidade. Agora, se o que vivemos é sombra,
a realidade é alimentar-se de Cristo por toda a eternidade, por isso que a metáfora para ele é a árvore da vida e maná escondido, porque falam de alimento, saúde para as nações. Se aquilo é a realidade, qual é a sombra? A sombra é o que se manifesta na sua vida como sustentação, resposta, livramento, é Cristo. É a palavra manifesta de Deus, comprometida com a sua fé, comprometida com você, comprometida com a sua história, para realizar a sua história. O próprio Jesus é onde então a tipologia toma maior vulto, ele assume esse tipo proposto. É João capítulo 6, vamos ler 11 versículos, é de 25 a 35. Eu poderia ler adiante, mas eu prefiro começar no versículo 25 para dar muito mais substância ao que estamos considerando aqui. Então é Jesus nesse momento assumindo o tipo proposto, é quando ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Então veja, quando o encontraram do outro lado do mar, João 6, 25 em diante. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui o discurso continua sendo pão, lembra? Isso é após a primeira multiplicação de pães. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Eles assumem a declaração de Deus em Êxodo 16, que o maná era pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Sempre que você tiver um pronunciamento de Jesus começando com essa expressão, em verdade lhes digo, ou digo-lhes a verdade, que é uma tradução contextualizada de uma expressão grega que é amém, amém, digo a vocês, ele está introduzindo uma doutrina. Isso aí é um segredinho técnico em termos de teologia, né? Então ele vai dizer aí, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Ele acaba de anular o maná como pão do céu. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. Meu Pai é quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Agora aqui tudo muda. De pão do céu, ele se transforma em pão de Deus. Ó como a coisa vira. Certo? O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Por que essa colocação muda? Porque pão do céu sugere a você algo tirado de uma despensa. Certo? Essa despensa se chama céu ou está no céu. Pão de Deus fala de pertinência, fala de fonte, propriedade. É pão que pertence a Deus. O pão de que Deus se serve. Mas, em última instância, é pão de Deus. E isso é incomparavelmente superior à ideia de pão do céu. Porque agora já não é mais pão que desce, pão que vem do alto, que era a história do maná, cobria toda a terra. Pão que cai, pão que vem de uma... Não, pão que sai de uma despensa. Não, é pão que emana da presença. Por isso que é toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o pão do céu. Então ele está dizendo que o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então ele desce do céu como pão de Deus, por isso que é pão do céu. Mas ele vem da pessoa de Deus. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Resume tudo aqui. Eu disse que ele estava estabelecendo uma doutrina. Sim, ele diz: eu sou o pão da vida. Se você comer de mim não vai ter fome nunca mais. Se beber de mim não tem sede nunca mais. Olha como isso funciona de forma desprazerosa ou despretensiosa ou não
excitatória nos nossos ouvidos. Conceituar: quem beber de mim, como ele disse para a mulher samaritana, nunca mais terá sede. Quem comer de mim nunca mais terá fome. Porque só entendemos de sede e fome em termos de sentidos físicos. Mas nós não sabemos, e aí eu lamento profundamente, com extremo peso de vergonha, que não foi a igreja de 2000 anos, que não foram as dezenas de milhares de casas de profetas que interpretaram esse sentido da vida, mas uma ciência materialista e ateísta chamada psicanálise. Mais detalhadamente por uma ateísta dentre os ateus, que foi Melanie Klein quem explicou isso. Porque Freud, que inventou a psicanálise, se auto-intitulava ateu, mas era judeu de nascimento, experiência e vivência. Então estava poluído e contaminado pelas raízes do cristianismo, quisesse ele ou não. Mas Melanie Klein não era judia, se entendeu ateia desde que veio ao mundo e, como quase todos que se encontram com a psicanálise, intensificou até o extremo da eternidade o seu ateísmo. No entanto, foi ela quem trabalhou com argumentos de Freud para dizer a mim e a você, observando bebês, milhares deles, ao longo de dezenas de anos, estudando cada umzinho, tudo que você faz na vida é em decorrência da sua fome, que você procura saciar na primeira mamada e que não consegue saciar até o último dos seus dias. Presta atenção. O homem tem algo plantado dentro dele chamado desejo insatisfeito. Esse desejo começa no ato de mamar. Quando ele está no ventre, os desejos estão na sua plenitude da satisfação. Certo? Primeiro que no ventre ele não precisa mamar. E ele está alimentado, ultra protegido e ultra confortável. Do lado de fora, instintivamente, ele busca, porque se materializa na forma de desconforto e dor, ele busca uma saciedade. A mãe oferece o seio e essa saciedade dura algumas horas. Ela se intensifica. À medida que ele vai crescendo, o estômagozinho vai aumentando e ele vai ter que saciar-se mais vezes, até que daqui a pouco o seio não atende mais. Aqui você já tem a primeira expressão da decadência adâmica. É quando o seio não atende mais e tem que entrar a papinha. Daqui a pouco a papinha não atende mais e um outro sólido maior, que pese mais, vai ter que suprir. Pronto, rapidinho você vai transformar, pluralizar essa fome. Ela vai virar pano, cor, certo? Brinquedo. Ela vai virar conquista, afeto. Ela vai virar estudo, trabalho, dinheiro. Então você nasce comendo e morre comendo, e também morre de fome, que nunca sacia. E aí é evidente, o mesmo processo que leva você a ter que partir da papinha para um sólido maior, é o mesmo processo que leva você a ganhar 1.000, querer 10.000, e quando tem 10.000 não se satisfaz com 100.000. Entendeu? Porque você está buscando uma saciedade que nada, absolutamente nada, nem ninguém vai suprir. Nunca. E ela vai multiplicar-se, invadir áreas até o extremo do desespero fatal. Até a desistência da busca, que se chama morte biológica por falência orgânica. Porque existem os outros tipos de morte, acidentais, doenças, etc. Agora deixa o homem dentro de uma redoma e ele vai morrer de velhice. Ele vai desistir. O que é a depressão? A depressão é o fechamento das fontes captadoras de satisfação do desejo. É isso em termos práticos. O sujeito para de buscar a satisfação do desejo, ele entra em depressão. Porque só temos ânimos à medida em que corremos na direção de saciar. Aí Jesus chega e diz assim: quem comer de mim não vai ter fome mais. Quem beber de mim não vai ter sede mais. Ah, vocês vão para casa levando isso agora. Porque você não vai ficar comigo sozinho, não. Presta atenção. Você não comeu dele um dia? Você não bebeu dele um dia? Mas você continuou com fome e com sede. E ele disse que você não teria mais fome nem sede. Vamos desatar esse binômio aí. É uma equação. Veja só, eu pego essa minha estupidez adâmica
e leio a Bíblia com ela. Eu vou ler Salmo 23, 1 e vou bater palma, igual a criança que está vendo, né, o pratinho lá cheio de chocolate. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará, certo? É assim que a gente traduz. Não vamos brincar com essas coisas, porque é fato, a gente traduz assim. O Senhor é o meu pastor, estou garantido. Está garantido o meu emprego, está garantida meu namoro, está garantida a saúde, está garantida o livramento ali do ladrãozinho da esquina, está garantida a minha conquista depois, está garantido. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada para mim se traduz nas materializações. Isso significa que eu estou só passando verniz na minha fome e na minha sede. Isso significa que eu estou comendo maná e dizendo, este vil maná. Conhecem essa expressão na Bíblia? Isso significa que eu ainda não aprendi a me saciar nele. Agora, pasmem e pensem comigo no tamanho da hediondez de alguns circos, a blasfêmia que ensinam. Eles ensinam as pessoas a descobrirem uma mágica de um mandrake chamado Jesus, para participarem daquelas reuniões, daqueles cultos, especialmente os que se repetem a cada 7 quintas-feiras, 7 sextas-feiras, 21 quintas-feiras, 21 sextas-feiras, para terem respostas. Ou seja, fique com essa sua fome, e Jesus vem e Ele vai te suprir com o maná de todo dia. Jesus está chegando para os judeus e está dizendo, não foi isso, esse não é o verdadeiro maná, o verdadeiro sou eu, esse aí quem deu foi Moisés. Embora Deus tenha dito que mandaria através de Moisés. É evidente que nós não vamos, eu sei que estou falando com pessoas inteligentes, dificultar aqui as coisas, considerando que comer de Jesus e beber de Jesus significa então que eu vou virar faqui. O que nós estamos dizendo é que isso, que é o sintoma de uma necessidade existencial, o mamar, que é comida e bebida ao mesmo tempo, lembrem que o bebê não bebe água, não é assim? O leite atende às duas instâncias, por isso que a gente pode trabalhar com a metáfora, quem comer e quem beber não terá fome nem sede. Bem, isso, então, que o físico simboliza, denuncia uma insaciedade espiritual. Quando Jesus diz, quando você comer de mim, beber de mim, não vai ter mais fome, nem ter mais sede, como disse para aquela mulher, quando você beber de mim, não vai ter mais sede, ela já entendeu como nós, os crentes dos palcos, entendem. Então me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui, olha só, eu só entendo dessa água, o Senhor tem uma outra água mágica, então me dá essa mágica, para que eu não tenha que ter esse movimento da vida temporal. E aí, naquela gloriosa beleza do ensinamento que o Espírito Santo registra, quando ela então o reconhece como Senhor, ela esquece o cântaro. Não é que ela tenha realmente descoberto a água H2O especial, que entra só uma vez e você fica suprido, satisfeito, liquefeito. Não. Ela comprovou ali literalmente que o que ela simboliza no cântaro, a busca que na verdade está apenas apontando uma ansiedade interna, agora estava suprida. Ela vai voltar ao poço de Jacó, vezes tantas quantas antes, mas agora movida apenas pelo que é necessidade temporal. Aquilo ali não é mais prioridade na vida dela, não é a coisa mais importante, mais significativa e nem motivadora da existência. Esse é o detalhe. Mas aquilo ali não representa mais sua sede. Ela já bebeu. Ela agora tem uma sede de tal ordem que ela pode dizer para as pessoas, ele denunciou como é minha vida. Ele disse como eu vivo. A outra sede que eu procurava saciar, eu não tenho mais a sede. Vamos a outro tipo de situação. Quando ele diz, você vai comer de mim e não vai ter mais fome, vai beber de mim e não vai ter mais sede. O que ele está dizendo é, a sua necessidade espiritual, que se veicula nessa forma física, vai ser suprida. Então, a necessidade física, ela não vai ser mais decorrente e não vai ser também prioritária. Ela vai ser apenas uma fatalidade existencial. De forma que, aí, vamos entrar no outro contexto. Nos últimos dias derramarei do meu espírito, isso é a igreja. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Lembra? O que ele está dizendo? Ou na igreja só os velhos sonham e só os jovens têm visões. Não.
O que ele está dizendo é: o meu povo vai ter sonhos e visões meus e para mim. O foco muda. Então agora, se há 5 diplomas, esses 5 diplomas são buscados ou ficam comprometidos com o reino, com o que eu faço no reino, o lugar que eu ocupo no reino, porque não corre mais para me saciar. Essa que é a diferença, entende? Não vem mais para me saciar. Isso não significa que então o médico não vai trabalhar para galgar um posto maior onde ele está ali, não vai trabalhar para que ou ele vai trabalhar para que pessoas recebam o exercício da medicina como fruto de caridade. Não, isso tudo é baboseira que a gente inventa para inverter o processo em que ele diz: a obra crê em mim, não é? Não, mas significa, lembram que a gente costuma dizer isso? A goiabeira vai goiabar, a mangueira vai mangar. Significa que o médico vai medicar, a professora vai professorar, o pedreiro vai pedreirar, mas vai manifestar a sua vida com uma motivação que não é meramente cumprir uma etapa, angariar fundos. Entende? O exercício que vem aí decorrente é o inevitável, como eu disse, é a fatalidade da vida. Mas há uma prioridade motivadora, e ela é que faz toda a diferença. Vocês querem ver? Na contramão de tudo isso está a sociologia. O que é que a sociologia ensina e prega? Ela diz assim: a história é cíclica, e estúpidos são os que iludem todo mundo dizendo que a história é linear. Porque quem prega para você que a história é linear quer escravizar você, quer tornar você apequenado e parará, e iludir você com esperanças. Ela é cíclica, ela vai se repetir sempre, você não tem que esperar nenhuma coisa nova para vir a acontecer. Você vai para o Evangelho que te apresenta uma história linear, que fala de princípio, meio e fim, e diz que o fim é a volta de Cristo interrompendo uma era, certo? É neste contexto que nós crentes vivemos. Eu estou dentro de uma história linear que tem um fim. Se eu perco a visão desse fim, eu me perco. Para mim, o que Paulo diz? O viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver é Cristo, eu estou indo naquela direção. Isso é se tornar, como querem alguns filosofinhos da fé cristã, da fé evangélica, alienar-se, alienado, ficar como um alienígena evangélico. Não, alienação é justamente aqueles que ficam acreditando na fé mágica. Isso é dar consubstanciação à realidade da vida. Por quê? Eu estou suprido. Se eu estou suprido aqui dentro, todas as outras coisas que eu vou realizar são decorrentes, são em função de e a e para Cristo. O alvo é maior, o propósito é eterno. Se o propósito é eterno, eu pago todos os preços, eu enfrento todos os sacrifícios, eu tenho meta. É aquela velha linguagem que se diz aí com meias palavras: Deus sonhou você e chamou a existência para uma realização. Você não tem que saber princípio, meio e fim dessa realização. Você só tem que ter o alvo. O que Paulo diz? Uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás de mim ficam, prossigo para o alvo, avanço para aquelas que estão diante de mim e prossigo para o alvo. Há aquelas que estão diante de mim, aquelas que eu visibilizo, mas há um alvo que eu não estou vendo, mas que eu sei que existe, sei qual é, e estas coisas que estão adiante de mim, que eu estou visibilizando, elas têm que ir me aproximando do alvo. O meu alvo é a aprovação de Cristo, o meu alvo é me aperfeiçoar em Cristo, o meu alvo é construir em direção a Ele, porque se eu construir em direção de mim, vai pulverizar tudo. Basta a gente olhar para trás, pensar nos nomes da história, pense nas pessoas da sua história, seus parentes, seus amigos, mas pense nos nomes da história, porque fica pluralizado demais pensar em seus parentes, seus amigos, sua história pessoal. Pense nos nomes da história. Os grandes nomes, os grandes homens fizeram história para eles mesmos. Tudo morreu neles. Quer ver um exemplo disso, gente? Pega um livrinho que tem aí, muito importante, premiado, que conta a história do Brasil colônia, conta a história do dia, do tempo em que a corte portuguesa se transferiu para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e instalou a coroa aqui. Você se escandaliza com os bastidores dessa história, com a sujeira dessa história, quando mostra que aquele rei, pintado e apontado como bobo da corte, que o homem era de uma estupidez sem fim, ele construiu todo um reino em função da sua casa, da sua família, da sua pessoa física que morreu com 59 anos. Aí acabou tudo quando ele morreu.
Acabou ali nele. E herdamos um país miserável e endividado só por conta dele. Por conta de 17 anos de governo. Olha para os nossos políticos, olha para Alexandre Grande, olha para os Césares da história, olha para Stalin, olha para os criadores do comunismo e etc. Você vai ver que tudo foi feito em função do ideal do sujeito. Eles morreram, isso pode ter durado algumas décadas a mais, foi só sobrevivência e desapareceu tudo. E ao desaparecer, deixou um rastro de tragédia histórica. Olhem para Hitler. E quantos o acompanharam? Quando ele morre, fica uma tragédia de proporção universal. Isso que funciona com os grandes titulares, funciona com você, chefe da sua casa. Funciona com você, pai, você, mãe, você, filho, dentro do seu lar, na sua história pessoal. Se o alvo for você. Mas o seu amigo, o seu parente, o seu tio, o seu crente da sua família, que não se sacia em Cristo, ele está vivendo exatamente isso. É exatamente isso. Ele vai morrer, vai ser esquecido a não ser por um fato. A memória que ele vai deixar das besteiras que deixou você herdar, das quais você tem que dar conta. Besteiras morais, herança moral, herança de prejuízos e outras coisas mais. Tudo morre ali. Como já se disse, a memória dura o tempo do luto. Então, quando você se sacia em Cristo, você constrói o que você constrói permanece. O que você constrói deixa marcas em pessoas. Marcas que formam estruturas personais, você não muda isso, não tem como mudar. É a marca de fulano em, entendeu? Marca da maneira de pensar, da maneira de viver, da maneira de fazer a vida, de encarar a vida, e assim vai. Exatamente o que a mãe registra no filhinho bebê, que depois vira homem, é assim também o adulto que marca a vida, a alma do outro, porque ele está olhando para o seu compromisso eterno, seu compromisso nessa transição passageira. Por isso é que alguns, para nosso escândalo, dentre nós, não militaram conforme nossas cartilhas e deixaram marcas que a nossa cartilha não tem deixado. Estou me referindo a uma Madre Teresa de Calcutá e outros semelhantes a ela. Entende? Transformação de vidas que nem ponta de baioneta fez recuar. Deixaram marcas. Porque deixaram marcas pelo propósito que tinha diante de si. O propósito não era em si mesmo. O propósito é Cristo. E por que não era em si mesmo? Não é lirismo, romantismo da fé. Não, estão saciadas. Esse é o detalhe. Encontrar saciedade. Quando você encontra o crente saciado, ele abre outras frentes de comunhão com Deus. Esse é o ponto mais importante de tudo que eu disse até agora. Vocês têm me ouvido repetidamente dizer que, como temos criado um modus operandi de relacionamento com Deus na base de eu peço, Ele dá, a oração ficou reduzida a ser instrumento petitório na vida do crente. Quando na verdade deveria ser veículo de adoração, de contemplação do Deus adorável. É claro que Deus não que se condiciona, mas uma vez que Ele vê que esse é o único idioma que você entende e usa, Ele vai se comunicar com você através desse idioma. E Ele também, por Deus, sabe o que é, que se lhe tira essa resposta, Ele não tem mais você. Terá mais recurso para se aproximar dEle. Se for pregado dentro de alguma igreja, não peça nada a Deus, como a teologia relacional está dizendo. Não peça nada a Deus, porque Deus não está aí para te ouvir, não vai te responder, não sobra nada. Tanto ouve e atende, quanto a Bíblia afirma e até te manda pedir. Só que ela mostra que isso aí é o ponto de partida, é um dos elos de toda a corrente, Mas vai mostrar que as outras portas mais amplas da intimidade com Deus são as portas da intimidade com Deus, da proximidade, do adorador. Há um capítulo inteiro na Bíblia escrito só para mostrar isso, Romanos capítulo 1. Todas as inscrições de Deus nas coisas criadas para que Ele seja visto e adorado, contemplado na criação, usufruído nela e adorado. Portas que se fecham quando eu reduzo tudo a pedir, quando eu entendo que eu só tenho que materializar minha relação com Ele, enquanto que o processo é o inverso, adorá-lo sem vê-lo, senti-lo sem tocá-lo, e aí isso cresce extraordinariamente. Aí o caminho, a via do pedir é a menor, a menos interessante, porque a saciedade é de tal ordem
que você vai pedir quando você não dá conta. Essa é a questão. Então, essa tipologia vai assumir sua beleza maior quando Jesus vai mostrar: eu sou esse pão que desceu do céu. Agora, para fechar isso, porque também o tempo está mandando eu fechar, o texto de Êxodo que lemos lá, 16, nos versículos 16 a 18, ele faz umas colocações bem significativas. Moisés diz assim: na véspera, na sexta-feira, vai haver o dobro, para que você não recolha no sábado, que era o dia do descanso, lembra? Quem recolher demais não vai aproveitar nada. Então é claro, não faltou quem achasse que ia ficar em falta no dia seguinte, colhesse demais na véspera, aí descobriu que no dia seguinte o que colheu demais ficou bichado, apodreceu. Moisés diz assim: quem foi lá com um gomer, uma vasilhazinha lá de 150 gramas, parece? 300 gramas. Quem foi lá com um gomer, aí teria que ir lá para o texto de Êxodo 16, mas isso não é tão importante assim não, gente, também não tem esse compromisso, né? Mas quem foi lá com uma medida dessa, Homer, né, Gromer, Homer, na minha versão tem a tradução aí e vai dizer de quanto que é. Como? Fala alto, por favor. 2 e 4 litros. É o versículo 16. A minha versão diz um jarro. Entendeu? A minha versão diz um jarro, só isso. Mas aqui diz, a medida varia entre 2 a 4 litros. Então, quem colheu mais do que um jarro, quer dizer, mais do que 4 litros, ou o tamanho desse jarro, se foi de 4 litros, 2 a 4 litros, por pessoa. Quem colheu demais, descobriu que o que colheu lhe bastou. Quem colheu de menos, talvez menos de 2 litros, descobriu que o que colheu lhe bastou. De forma que quem colheu muito não teve de mais, quem colheu pouco não teve de menos. É o que está escrito em Êxodo 16. Isso é muito lindo. Suprisse a diferença de quem pegou de menos mas como é individual, o significado ainda é mais intenso. O significado você come o que te basta. Dependência. Você come o que te basta. Você nunca vai ficar em falta e nunca vai ficar em fastio. Naquela tradução da Bíblia da Mensagem, Você não faz estoque. Não vai ter estoque, isso. ele fala que ele é tudo que a gente precisa. Isso. Então isso nos lembra o quê? Êxodo 12, lembra a instituição da Páscoa? Foi dito que cada família pegasse um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais para o cordeiro, o texto não diz se o cordeiro for grande demais para a família. Se ela for pequena demais para o cordeiro, chame seu vizinho e cada um coma quanto bastar. Olha que interessante, que quando você vai para a multiplicação dos pães, símbolo dele, todos comeram, o texto diz, e se saciaram, fartaram, o texto diz, e se fartaram. Do que sobrou, encheram ainda 12 cestos. Mas olha só, não faltou hipótese alguma, de maneira que até sobrou, mas quem comeu, não comeu de menos para que sobrasse. Comeu até se fartar. Quem come do cordeiro, come quanto basta. Ele é dado na medida da sua fé e na proporção da sua necessidade. Então é de acordo com o tamanho da sua fome. De acordo com o tamanho da sua fome. Isso é muito significativo, né? Bem, em último lugar, essa colocação do estocar, versículo 19 de Êxodo 16, não guarde nada para amanhã. Isso é muito importante, gente, porque estamos falando da pessoa de Cristo, da sua intimidade com Ele, o seu trato direto, pessoal com Ele. Uma coisa que vocês já me ouviram muitas vezes dizer, frisei muito isso no nosso acampamento último, em Ipeúna, quando falávamos sobre a paternidade de Deus, lembram quem foi? Frisei muito o fato de que institui-se um Deus nas igrejas que fica distante do adorador por causa das muitas coisas que a própria igreja coloca entre o adorador e Deus. Então, para ele chegar a Deus, ele passa por muitos bancos, departamentos da igreja, líderes, certo? Os oficiais, o pastor, etc. Todo um volume de sacerdotes. Ele tem coisas entre ele e Deus, ele tem as necessidades dele, ele tem os problemas domésticos. Há muita coisa entre ele e Deus. Quando ele chega lá, ele já perdeu tantos pedaços, ou ele se perdeu no meio de todas estas coisas. E o adorador está ali, face a face com aquele que ele adora, certo? Com Cristo, Senhor, ali diante de quem ele está em todo o tempo. Nós não podemos colocar coisas entre nós e ele. O alimento, ou alimentar-se dele, é de forma direta, pessoal e absolutamente satisfatória, mas é para cada dia, é a semelhança do pão nosso. O que ele disse? Eu peço pão
a Deus que me dá o pão do céu, exatamente como a tipologia do maná, explicada por Jesus. Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu estou pedindo o pão ao Pai que está no céu. Dá-me esse pão hoje. Alguém até já disse, ele está te ensinando a pedi-lo ao Pai. E não há nenhum erro em pensar dessa maneira. É claro que não se condiciona somente a isso, é espiritualizar, é evidente. Mas quando ele diz, dá-me o pão hoje, é o pão de cada dia. O meu pão para hoje, dá-me hoje. O que Jesus está dizendo, nos ensinou isso com grandes letras, ou grandes palavras, em Mateus 6, basta cada dia o seu mal. O que ele está dizendo é, você não tem hoje uma comunhão comigo que vai durar para a vida inteira. Você não tem hoje uma comunhão comigo, hoje, quinta-feira, que basta para sexta-feira. Eu sou o pão diário. Isso é importante, sabe por quê? Nós cometemos o erro e temos um grupo de grande tradição pentecostal no Brasil, não é só no Brasil, no mundo, que ao instituir a ideia de que no ato de falar em línguas, ou na hora de uma crise espiritual que se traduz no derramar do Espírito Santo, numa crise de enchimento do Espírito, ele então foi batizado com o Espírito Santo e essa experiência o marcou para sempre. Esse erro tem custado preços graves e crassos na história da igreja ao longo dos 100 anos em que ele vem sendo perpetuado. Por quê? Porque o crente acredita que a partir do momento em que ele passou por aquela experiência crítica, ele já está pronto. Quando Atos 2 e 4, de onde ela vem, desmentem isso, desfazem isso com uma ruptura absoluta. Você lê Atos 2 mostrando os 12 entre 178 outros, porque eram 118 outros, porque eram 120, 108, eram 120 no total, os 12 foram cheios do Espírito Santo. Ninguém tem dúvida quando lê Atos 2. O Espírito veio sobre eles, como línguas repartidas, ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas que todos entenderam. E Pedro diz, estão cheios do Espírito Santo, como Joel declarou. Passado um pouco tempo depois, e na Bíblia é tão pouco tempo que são 2 capítulos, no capítulo 4 você vai ver esses mesmos que foram cheios no capítulo 2, orando e dizendo, pedindo a Deus que os revestisse de novo, para que eles pudessem pregar com ousadia a palavra, e o texto encerra, capítulo 4, 29, dizendo, e de novo foram cheios do Espírito Santo. Opa! Se não bastasse, você vai ter Efésios 5,18, Paulo dizendo o quê? Enchei-vos do Espírito. O verbo ali é uma ação contínua, para mostrar que não existe isso de você ter uma experiência que padroniza, que carimba você para a vida inteira, e você vai viver da memória dela. Então, isso. Então, aqueles que pensam que, porque passei por um momento de crise espiritual, onde falei em línguas, onde fui cheio do Espírito Santo, agora estou cheio dele para sempre. Não mesmo. É cheio agora e vai estar vazio daqui a pouco. Tem que encher de novo. A experiência é para cada dia e cada momento. Eu não guardo para sempre. De tal maneira que isso joga por terra uma jactância que não tem perdão, porque o que está por detrás dela é burrice. Do sujeito que pensa que tem o Espírito Santo, você não tem, então eu sou um crente superior a você. A gente ouviu isso durante dezenas de anos. Conheci igrejas que não davam lugar de autoridade a determinados membros porque o sujeito nunca tinha falado em línguas. Ai, que agonia. O problema é doentio, mas o buscar é maravilhoso e ser cheio melhor ainda. A questão é que aquilo não basta. O problema era a intenção por detrás. Exato. O sujeito pensa que está autorizado, ele fez estoque, como o outro lembrou ali, o Marcelo. Ele está autorizado, como disse uma vez um líder para mim, eu tenho o aval do Espírito de Deus. Ele era a quarta. Eu tenho o aval do Espírito de Deus. Olha, gente, eu só não mandei o homem sair da minha sala porque eu tinha o aval do meu nome, minha educação. Mas eu saí da minha sala. Não deu para aturar mais ficar na frente dele quando ele disse isso. Eu tenho o aval do Espírito Santo de Deus. A única coisa que eu disse para ele foi: peça a sua igreja para orar por mim, porque eu não confio mais em você. Falei assim, com essas palavras, viu? Ele estava na minha sala. Aí ele tomou um susto, começou a chorar e disse: ore por mim. Quem disse que saía mais oração nenhuma? Porque é claro, eu estava querendo fazer a oração de Elias, né? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50.
Mas esse tipo de soberba e de obtusidade, ele marca a cabeça de milhares e milhares. O sujeito é induzido, inclusive pela igreja, a buscar uma experiência marcante. Ele tem essa experiência marcante e entende que atingiu todo o alvo. E é uma tragédia. Não é isso? É todo dia. O maná é para cada dia. E basta pensar numa coisa: quando você não o tem todo dia, no outro dia você está com fome. E está. Mas aí não está contradizendo quando Jesus disse: nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Estou falando de comunhão. Não estou falando de saciedade. Certo? Comunhão. Comunhão. É isso mesmo. Bem, terminando. Eu já falei 3 vezes. É o terceiro terminando. Eu quero apenas provar a vocês que o maná original durou até o fim da peregrinação. Viu? Quando você vai para Josué 5, 11, 12, é tão lindo isso. Mas é simplesmente lindo. Josué 5, 11, 12. Quando você vai para Josué 5, 11, 12, é simplesmente lindo. Olha só. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. De que terra? Canaã, onde eles entraram, certo? O maná foi para a peregrinação o tempo todo. Chegaram lá, plantaram, 1 ano depois, colheram. Então, no dia seguinte ao dia da Páscoa, eles comeram pão produzido pela terra, pão sem fermento, grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. 1 dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Isso é belíssimo, porque está dizendo para mim e para você: estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse dia você não precisará mais comer de mim. Não é lindo isso? Mas sabe o que ele está dizendo? Olha para Israel, olha para aquela peregrinação. Eu não faltei nenhuma manhã. É isso que eu prometi a você. Eu não vou faltar manhã após manhã. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Ele disse isso, João 6,27, que Ele é a comida que permanece para a vida eterna. Aí, de verdade, eu terminei e de verdade eu oro para encerrar. Senão daqui a pouco sou apedrejado. Mas olha só. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ele é a comida que permanece para a vida eterna. Então isso consubstancia, o sentido mais espiritual do pão nosso de cada dia que pedimos ao Pai. É diário. Cada dia um contato íntimo e renovável com a natureza do Cristo que nos chamou e que assumiu nos sustentar ao longo da nossa peregrinação. Terminei toda a ministração, estive falando inclusive domingo retrasado antes de viajar, quando estava celebrando a ceia lá em Rio Claro. 1 ano depois que eu estava em Rio Claro, pastoreando, estourou no meu colo uma bomba, uma mulher que a gente amava muito, tinha uma reunião na casa dela, uma mulher de Deus, que apareceu com um aneurisma gigante. Ele era tão intensamente gigante que não havia válvula no Brasil para ser colocado naquele cérebro. Teria que ser encomendada e ela seria fabricada ainda nos Estados Unidos para depois vir para cá. Então eu a levei para a Unicamp e lá eles fizeram todos os testes, todas as imagens, tudo aquilo, se apavoraram com o que viram, fizeram desenhos, reuniões de equipes médicas e tarará. E aí ela ficou internada ali 2 dias para passar por toda aquela bateria. No final do 2º dia, eles disseram: não podemos deixá-la ir para casa. Ela tinha 6 filhos que dependiam dela. Um já rapaz, os outros todos menores. Tinha um marido também. E um pai velho. Pai e filhos crentes, menos marido. E ela disse: eu tenho que ir. Eu não quero ficar aqui. Primeiro que eu não quero fazer essa operação. Se eu for operar, eu vou morrer. E eu tenho meus filhos para criar. E o médico chegou para mim e disse: o senhor é o pastor dela? Sou. Ela não está entendendo. Quando estamos dizendo que ela não pode sair daqui, primeiro,
Ele fez um desenho e me mostrou em que lugar estava o aneurisma. Ele disse, isso aqui nunca vimos, o acesso é dificílimo, ela tem de passar por essa cirurgia, mas acontece que ele é tão grande que para nós é uma granada dentro da cabeça dela. Para nós, se ela puser o pé fora da maca, ele arrebenta. Então daqui ela não sai mais. Nós não vamos assumir isso. O senhor se vira aí com ela, mas o senhor deixa ela entender que ela não sai mais daqui. Eu disse, bem, ela não vai ficar. E o que eu tenho que fazer? Ele disse, bem, tudo bem. O senhor vai aguardar aí com ela, prepararmos toda uma documentação que ela terá de assinar e vamos liberá-la. Agora, eu gostaria que o senhor dissesse a ela o seguinte, esperamos muito que não aconteça nada com ela. Mas se acontecer lá fora, nem tempo de vir aqui mais vai ter. O senhor descreve para ela como é que vai ser a reação, o resultado final, mostra isso que ela quer. Nesse dia em que ela, no segundo dia, o dia em que eu fui buscá-la, eu levei os filhos, né? Porque eles estavam no meu ouvido o tempo todo. Nossa mãe não vai operar, hein? Nossa mãe não vai operar. O senhor não deixa que eles metam a mão na nossa mãe. Ou Deus cura nossa mãe, ou nossa mãe traz nossa mãe de volta. Eu falei, estou com um problema grave na mão. Aí eles estavam do lado de fora esperando. Quando eu volto, aliás, gente, desculpem, isso aí foi na véspera, isso aí foi o dia seguinte já, quando eu volto. A véspera foi o dia que eu tive essa conversa com ela, ela disse, vou embora, não tem jeito. Mas sabia que tinha outros exames para fazer e ficaria até o dia seguinte. No dia seguinte eu ia buscá-los, os filhos vieram juntos, porque eu já havia avisado a eles que os médicos não queriam deixá-la sair. E então, eu chego para o médico e digo, olha, está toda a família aí fora e ela tem que ir embora. O senhor preparou os tais documentos? Ele olha para mim e diz assim, o senhor é um homem esclarecido. O senhor não convence ela a ficar, ela vai morrer. O senhor não pode ir ali fora descrever para eles como vai ser a morte dela dentro de casa? Eu falei, não, então eu prefiro fazer o seguinte, o senhor me dá detalhes da morte dela e eu conto para ela. E pergunto se é isso que ela quer oferecer aos filhos. Ah, eu só faço como o senhor quiser. Quanto tempo que eu preciso ter? Ele, o dia inteiro. Quanto tempo o senhor achar que precisa ter? Ela não sai mais daí, a gente não deixa mais ela sair da maca, nem para banheiro. As enfermeiras vão cuidar da boquinha, dos dentes. Ela não sai mais dali. Só tenho aí o dia inteiro para falar com ela. Eu entrei e saí 45 minutos depois. Quando eu saí, ele olha para mim e diz assim, já saiu? E então? Eu falei, ela vai ficar. Ele olhou, aí riu, aí me abraçou, chamou os outros. Quando eu saí com a aliança dela e o relógio, e os filhos quando viram fizeram assim, ah não. Eu falei, ela vai ficar. De fato morreu. Não resistiu à cirurgia, que durou 6 horas. Foi 1 mês depois. Eu prometi que ficaria indo lá dia após dia. Fui dia após dia, 30 dias, até que o último dia foi da cirurgia, eu estava lá sentado. Ganhei título que a Igreja Católica me deu para ser capelão lá dentro, só para poder estar entrando qualquer hora e dia. Capelão convidado. Aí, eles ficaram, ela não vai voltar. Eu falei, não. Há 2 razões porque sua mãe não vai voltar. Uma é a minha. Eu não quero que ela volte também, porque ela vai morrer. Os médicos não dão garantia alguma dessa cirurgia. Então ela vai morrer. Aqui ou lá. Na minha cabeça, é melhor que ela morra aqui. Porque se ela morrer lá, a situação vai ser essa. Esse é o quadro que os médicos descreveram. Quem de nós vai dar conta disso? Quem de nós vai suportar esse tipo de situação? E o sofrimento delas, vocês vão suportar ver? Além desse, que já faz gritar de dores intensas? Deixa ela morrer aí. Vocês vão vir aqui toda semana, nos dias da visita, vê-la. Eu vou trazer. Se acalmaram e ficaram assim. Agora, há outra razão porque ela não vai voltar. A outra razão é ela. Porque foi o que aconteceu da noite para o dia seguinte. Quando eu saí com a convicção dela de que não aceitava a cirurgia e queria ir embora no dia seguinte. Voltei para buscá-la. Quando eu voltei, ela disse para mim, que eu entro lá e converso com ela, ela disse para mim, vou ficar, e me entrega o anel e me entrega o relógio. Eu vou ficar, pastor, porque ontem, depois que o senhor foi embora, eu orei e eu falei para ele, se eu ficar, eu vou morrer longe dos meus filhos e eu não vou vê-los mais, eu não vou poder cuidar de detalhes para deixá-los supridos, tudo preparado, tudo ajeitadinho. E eu não vou poder tratar das coisas que devem ser tratadas com meu marido, com meu pai,
para não deixar esses filhos ao léu, ou seja, eu quero continuar sendo mãe deles. Então, enquanto eu estiver vivo, eu quero estar cuidando desses detalhes até eu morrer. Falei isso para Deus. Eu só quero voltar para continuar sendo mãe até o último dia e deixar tudo preparado. Mas Ele me falou. E quando Ele me falou, Ele me disse: filha, tudo que é meu é teu. O que te falta? Então, pastor, eu vou ficar. Porque meus filhos são meus. Ele disse que tudo que é meu é dele. Então, tudo que é dele é meu. E tudo que é meu é dele também. Então, meus filhos são dele. Ele cuida melhor do que eu. Ele vai trabalhar essas coisas melhor do que eu. Porque ele disse: tudo que é dele é meu. Se tudo que é dele é meu, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso nem dos filhos, nem do pai, nem do marido. Eu não preciso da vida, da cura e nem de sair mais daqui. Eu posso ficar. Diz a meus filhos que eu vou ficar. E foi assim um mês. Durante um mês ela sustentou esse discurso. Eu ia lá, conversava com ela, orava, levava os filhos que ficavam ali um pouquinho com ela e ela dizia: ele me disse, tudo que é dele é meu. Eu tenho tudo nele, tudo posso, né? Ele é o meu pastor, nada me falta. Ele me supriu. Eu vi uma mulher na minha frente com uma doença fatal, absolutamente saciada. Eu estive com ela na véspera da cirurgia, porque no dia seguinte eu fui trapaceado, não por culpa deles, mas não deixou de ser um trapacear. O médico me prometeu que ela seria retirada da sala, do quarto para o centro cirúrgico, às 7 da manhã, que às 6 da manhã, ali no centro cirúrgico, raspariam a cabeça dela. Então só às 7 ela sairia para uma cirurgia que começaria entre 7h30 e 8 horas. Eu cheguei lá 15 para as 6 e ela já estava sendo operada. Então eu não pude vê-la. E fiquei 6 horas naquele corredor, esperando a cirurgia acabar. Mas na véspera eu estive com ela, dizendo: amanhã de manhã eu estou aqui antes da senhora ir para o centro cirúrgico. Na véspera ela estava como naquele primeiro dia, 30 dias atrás, absolutamente sossegada. Tudo que é dele é meu, saciada. Deixou de ser mãe, de amar os filhos, pai, marido? Não. Simplesmente tudo isso perdeu a intensidade existencial, porque ela estava suprida. E ela conseguiu transmitir isso para esses filhos. Eles conseguiram entender isso, na medida em que ela ia repetindo isso para eles e passando isso pela voz, pelos olhos, por tudo. Morreu durante a cirurgia, não foi nem durante a cirurgia, foi no dia seguinte, porque ela saiu da cirurgia em coma e não voltou mais do coma, teve morte cerebral, morreu, mas foi um funeral que eu fiz com muita festa, muita adoração a Deus, por conta de saber que ali diante de mim estava a memória de uma pessoa que tinha sido absolutamente saciada pelo seu Deus e que passou isso para todo mundo. Foi de tal ordem que no dia do funeral dela, no dia de confirmada a morte física, o coração parou de bater, eu cheguei no hospital para ir buscar o corpo com o marido e o pessoal que recebeu, estou falando da Unicamp, perguntava quem era essa mulher. Eu perguntei: mas por quê? Porque isso só acontece aqui quando tem um estadista. O telefone toca o tempo todo, entope todas as linhas. Tem uma cidade inteira atrás dessa mulher. Eu falei: tem uma cidade inteira que ficou órfã nesse momento. E ficou órfã mesmo. Nós tivemos que fazer o funeral dela do lado de fora, porque não cabia no espaço do cemitério de São João Batista. Porque era muita gente órfã de uma mulher que ficou saciada no seu Deus, absolutamente saciada. Estou dando esse exemplo para vocês perceberem como isso é real e visível. Deus te abençoe.